Saudamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus, ao estudo das profecias escritas por nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria poder partilhar com vocês a Palavra de Deus. Distribuir a Palavra de Deus como maná celestial. Bendito seja Deus pela Bíblia disponível na mão de todos. Este livro que no passado foi um livro proibido, hoje é um livro disponível. Todas as casas têm 2, 3 Bíblias hoje. Mas, queridos, tomem cuidado que estas Bíblias não fiquem fechadas, empoeiradas, trancadas dentro das gavetas. As Bíblias, este tesouro de Deus, ela precisa ser lida, ela precisa ser sublinhada, ela precisa ser memorizada. Bendito seja Deus pelo privilégio. Queridos, nós estamos hoje com a live sobre as profecias de Daniel. Hoje vamos estudar sobre chegou a hora do juízo. Porém, antes, eu gostaria de falar para você que todo este conteúdo que nós estamos estudando, todo este conteúdo é tirado do livro Revelações de Daniel. São 2 volumes, Revelações de Daniel, cobrindo os 12 capítulos de Daniel. E você, ao comprar estes livros, é um pacote de 7 livros. O pacote de 7 livros inclui os 2 livros de Daniel, os 3 livros do Apocalipse. Os 3 livros do Apocalipse cobrem Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 17. E também nós temos o livro Sétimo Milênio. Sétimo Milênio é todinho sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Esses 6 livros, queridos, eles formam um pacote de R$ 97,00 somente. R$ 97,00, e você então recebe os bônus. Mas tão precioso, eu diria tão precioso quanto os 6 livros, são os 3 bônus. Os 3 bônus incluem 21 vídeos dos eventos finais. Deste livro, Eventos Finais, eu fiz 21 vídeos deste. São 20 capítulos, eu fiz um capítulo de introdução, então ficaram 21 vídeos do livro Eventos Finais. E temos também 14 vídeos do livro Apocalipse e mais 12 vídeos do livro de Daniel. E uma boa notícia é que todos aqueles que compraram este pacote de 6 livros pelo preço de promoção, lembram-se vocês que desde o início, quando nós fizemos as lives do livro de Apocalipse, tivemos também 7 lives do livro do Apocalipse, todos os que compraram pelo preço de R$ 97,00, que é o preço de promoção, eles têm também o direito a estes bônus, aos bônus do livro Eventos Finais e ao bônus também dos 12 vídeos do livro de Daniel. E as pessoas estão me perguntando como é que eu tenho acesso. Da mesma forma como você tem acesso aos 14 vídeos do livro de Apocalipse, quando você acessa o mesmo link, onde você acessa para assistir os vídeos do Apocalipse, você vai ter lá os vídeos do livro de Daniel e também os vídeos dos eventos finais. Você que comprou da primeira vez, na primeira série de lives, 7 lives que nós fizemos, você tem acesso aos 3 bônus também, ok? Mas você que ainda não comprou, adquira este livro. Entre lá no link, lá na descrição que tem lá da live de hoje, ali menciona, ali tem o link para você sim, comprar, adquirir estes livros, tá bom? Você não se esqueça, você vai ser beneficiado com esta literatura que tem sido uma bênção na minha vida e eu estou partilhando isso com vocês. Nós vamos, neste momento, orar. Nós queremos convidá-lo para apresentar diante de Deus seus pedidos de oração. Apresente diante de Deus sua listinha de pedidos de oração. Isto funciona, sabe? Funciona quando nós escrevemos e Deus vai nos ajudar a ir riscando cada um dos pedidos que colocamos ali, escrevendo atendido, atendido, respondido, respondido. Você vai riscando um a um. Faça uma lista dos seus pedidos e apresente esta lista diante do Senhor quando nós estivermos orando aqui.
Vamos orar? Vamos fechar os olhos? Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos aqui, te adorando com alegria no coração, vibrando de felicidade por podermos ter esse momento tão propício, tão livre de liberdade religiosa, quando podemos abrir livremente a Bíblia, estudar livremente as profecias da tua palavra. Obrigado por podermos nos reunir com milhares de irmãos do Brasil, da África, da Europa, dos Estados Unidos. Podemos nos reunir e juntos estudarmos e meditarmos em tuas profecias. Responde os pedidos dos teus filhos neste momento. Todos os pedidos, todas as intercessões, todas as listas que foram feitas de pedidos de oração, por milagres, por socorro, por libertação, por curas. Pai eterno, responde os pedidos dos teus filhos para a honra e glória do teu nome. Derrama o Espírito Santo sobre eles e sobre mim, que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor abra também a nossa mente. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Chegou a hora do juízo. A Bíblia mostra em Apocalipse capítulo 10, queridos, a Bíblia mostra uma cena que ocorreu exatamente em 1844. O movimento adventista milerita, de onde veio a Igreja Adventista? A Igreja Adventista veio do movimento adventista milerita. O movimento adventista milerita durou até 1844. Mas depois de 1844, depois do desapontamento de 22 de outubro de 1844, ali surgiram vários grupos estudando a Bíblia, e um dos grupos foi o grupo que se tornou Adventistas do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, portanto, surgiu do movimento adventista milerita do desapontamento de 1844. Mas, queridos, este desapontamento foi previsto por Deus na profecia. Deus previu o engano, o erro que eles cometeriam ao fazer o cômputo dos períodos proféticos. Deus sabia que eles iriam cometer um engano e Deus escreveu sobre esta decepção, este desapontamento aqui em Apocalipse capítulo 10. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10 e vamos ver então o que está aqui no verso 8 até o verso 10. Capítulo 10 de Apocalipse, verso 8 até o verso 10. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Este livrinho aberto é o livrinho de Daniel. É a porção selada. Lembre-se que lá em Daniel capítulo 12, verso 4, Deus deu a ordem: sela e fecha este livro, porque muitos correrão de uma parte para a outra e o saber e a ciência se multiplicará. Então, esta parte selada, fechada do livro, ela foi aberta no Apocalipse. Por isso aqui está no capítulo 10 o livrinho aberto. E Deus está descrevendo o desapontamento pelo qual estes irmãos nossos, adventistas mileritas, seguidores de Guilherme Miller, ele viveu como um batista e morreu como um pregador batista. Ele tinha credencial oficial da Igreja Batista como pregador. E ele se manteve fiel a Jesus Cristo até o final da sua vida, mesmo depois do desapontamento de 1844. Ele viveu mais 4 anos, morrendo em 1848. Mas percebam, queridos, o desapontamento mencionado aqui no capítulo 10 e o verso 9 agora, de Apocalipse. Eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele se fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre se tornou amargo. Queridos, a esperança dos adventistas mileritas que Jesus Cristo voltaria em 1844 era uma esperança que pode ser comparada ao mel na nossa boca, doce como mel. Que melhor e que mais bem-aventurada esperança poderia existir do que esta, a esperança de ver Cristo vindo em poder e glória. E eles esperavam com ansiedade
Mas passou o dia 22 de outubro de 1844 e Jesus não voltou. E agora vieram os escárnios, agora vieram as zombarias, agora veio o desânimo, agora veio a revolta de muitos, se revoltaram, não quiseram mais estudar a Bíblia, abandonaram as igrejas, abandonaram a fé, se tornaram inimigos dos seus antigos irmãos. Mas, queridos, alguns continuaram estudando com humildade a palavra de Deus, tentando descobrir a razão do engano, a razão do desapontamento. Porque até mesmo os inimigos do movimento milerita, até mesmo os inimigos percebiam que todo o cômputo matemático do tempo profético, da profecia dos 2.300 anos, pregada por Guilherme Miller e pelos companheiros de Guilherme Miller, até mesmo os inimigos reconheciam que não existia nenhum erro naquele cômputo dos períodos proféticos. Mas eles diziam, alguma coisa está errada quanto ao evento. Mas ninguém sabia qual era o erro, qual era o evento errado. Por quê? Porque Guilherme Miller e os seus companheiros, os milleritas, eles entendiam que o santuário era a terra. E a purificação do santuário, predita ali em Daniel capítulo 8, verso 14, abra a Bíblia agora em Daniel capítulo 8 e o verso 14, eles entenderam que esta purificação do santuário, anunciada na profecia de Daniel 8,14, seria a purificação da terra pelos fogos, que Jesus Cristo voltaria, sua segunda vinda, não é? E com o fogo ele purificaria a terra do pecado. Este conceito popular de que o santuário era a terra e que a segunda vinda de Jesus purificaria a terra com o fogo da destruição, este foi o conceito popular que resultou no engano, no erro, na mente de Guilherme Miller e na mente de todos os milleritas. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos irmãos e amigos, tomar muito cuidado com os conceitos populares. Tudo aquilo que você diz, mas todo mundo pensa assim. Cuidado com aquilo que todo mundo pensa assim. Todo mundo crê. Cuidado com aquilo que todo mundo crê. Mas todo mundo faz. Cuidado com aquilo que todo mundo faz, porque a maioria sempre esteve errada. A maioria sempre esteve errada. Lembre-se, a maioria não cabe no caminho estreito. A maioria cabe no caminho largo, mas no caminho estreito só cabe o remanescente, só cabe aqueles poucos filhos de Deus sinceros e tementes. Queridos, portanto, não fique com os conceitos populares. Foi o conceito popular de que a terra era o santuário e a purificação da terra seria a segunda vinda de Jesus que resultou no engano, no desapontamento de 22 de outubro de 1844. Aqui diz em Daniel agora, Daniel capítulo 8 e o verso 14. Leia comigo. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O que mais Satanás deseja, meus queridos irmãos, é impedir que você entenda a doutrina do santuário celestial. Existe um livro na Bíblia chamado Livro de Hebreus. Lá a carta que Paulo escreveu aos Hebreus. Ali fala abundantemente do santuário celestial. No capítulo 4, no capítulo 8, no capítulo 9, Paulo fala o capítulo todo, o capítulo 8 inteiro, o capítulo 9 inteiro, todos falando do santuário celestial, que é onde Jesus exerce o seu ministério. No santuário da terra, Jesus nunca exerceu o seu ministério, porque para exercer o ministério no santuário da terra, tinha que ser da tribo de Levi. Mas Jesus era da tribo de Judá. Nem entrar e fazer alguns participar do ministério dentro do templo, ele não podia, ele não era da tribo de Levi. Mas, queridos, no santuário celestial, Jesus Cristo é quem ministra. Jesus Cristo é quem é sacerdote, Jesus é quem é sumo sacerdote. O santuário celestial, que é o original, que é o verdadeiro, lá permanece e prevalece o ministério de Jesus. O santuário da terra deveria acabar. As festas do santuário da terra, que eram 7 festas no santuário terrestre, Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Festa das Trombetas, Festa da Expiação,
festa dos tabernáculos. Estas festas deveriam se cumprir no ministério de Cristo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o santuário da terra, ali diz a Bíblia, em Mateus, que o véu rasgou de cima a embaixo. Aquele véu que separava o lugar santo do Santíssimo, porque ninguém podia entrar no Santíssimo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santíssimo, somente no dia da purificação do santuário, somente no dia do juízo que existia no santuário terrestre. O sumo sacerdote entrava no Santíssimo. Por isso o véu separava o lugar santo do Santíssimo. Mas quando Jesus morreu, o véu rasgou de cima a embaixo e ficou aberto. Queridos, por que rasgou e ficou aberto? Porque para Deus o santuário da terra perdeu o valor. O santuário da terra, que era uma cópia do santuário do céu, já cumpriu com a sua missão. Agora, Jesus Cristo morrendo na cruz, Deus levaria o seu povo, aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus, Deus os conduziria, tirando a atenção deles, tirando os olhos deles do santuário da terra, que não tinha mais valor, e conduzindo-os para o santuário do céu, para onde Jesus ascendeu. Jesus ascendeu ao céu, foi entronizado no santuário do céu. E a nossa mente deveria sair do santuário da terra e ir para o santuário do céu. Porém, queridos, os judeus que recusaram Jesus como Messias, eles continuaram realizando os sacrifícios no santuário da terra. Jesus morreu no ano 31, e o véu rasgou de cima a embaixo, mas eles continuaram rejeitando o Messias e matando cordeirinhos e realizando todo o cerimonial no santuário terrestre por mais 39 anos. Somente no ano 70 é que o santuário da terra foi destruído, quando Tito cercou Jerusalém no ano 70 e destruiu a cidade de Jerusalém e destruiu também o templo. Mas, queridos, desde o ano 31, quando Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu e foi entronizado no santuário celestial, os judeus se negavam a aceitar o Messias e se negavam a dirigir os olhos para o santuário do céu. Queridos, quando o santuário da terra foi destruído, os judeus continuaram rejeitando o Messias. Até hoje, eles estão ainda querendo reconstruir o templo. Essa intenção dos judeus de ainda quererem reconstruir o templo é uma insistente e teimosa rejeição do santuário do céu. Eles não querem olhar para o céu e compreenderem o ministério de Jesus Cristo, entenderem que Jesus foi o Messias que foi morto na cruz, no ano 31, e que ele está vivo no céu, está desejoso para perdoar os pecados, mesmo dos judeus. Todo aquele que confessar os pecados será perdoado. Mas os judeus, em sua dureza de coração, não querem olhar para o santuário celestial. Mas não é somente o povo judeu que não quer olhar para o santuário celestial. A Bíblia diz, queridos, que Roma papal também bloqueou a compreensão do povo do santuário celestial. O que Roma papal fez? Roma papal não construiu um templo na terra, mas ela instituiu um sistema de sacerdócio na terra, para que as pessoas que queriam confessar os seus pecados fossem ao sacerdote católico romano e não precisassem ir a Jesus Cristo no santuário celestial. Então eles confessam seus pecados aos sacerdotes, confessam ao Papa e eles dizem ter poder para perdoar os pecados e então bloqueiam a mente do povo. O povo não entende o ministério de Jesus no santuário do céu. Por quê? Vão ao padre católico romano ou então eles recorrem às centenas de santos que foram criados. Centenas de santos que foram criados para atender os pedidos e fazerem os milagres dos crentes, impedindo as pessoas de pedirem a Jesus, irem diretamente a Jesus no santuário celestial. Vejam, portanto, como Satanás impede que os judeus dirijam sua mente e seus olhos para o santuário do céu, e também o papado, Roma papal, tem impedido o povo de dirigir os seus olhos para o ministério santo e sagrado de Jesus no céu. Lá existe um só sacerdote, um só mediador, que é Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, que ressuscitou e que está lá. Mas a profecia bíblica aqui em Daniel capítulo 8, irmãos, mostra que
este bloqueio, esta incompreensão do santuário celestial acabaria. Acabaria quando? No final dos 2.300 anos. Por isso diz que a verdade foi lançada por terra, aqui diz em Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 8, verso 12, diz assim: e o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Roma papal lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. E quanto tempo duraria desta verdade de Jesus como intercessor seu? Jesus como nosso advogado, o único. Até quando continuaria isto sendo escondido do povo? Até o final de 2.300 anos. Por isso, a resposta é dada no verso 14. O verso 14 dá a resposta. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando Guilherme Miller estudou esta profecia, estudou-a por anos e muitos anos, e ele comparou todo o cômputo dos 2.300 anos, porque 2.300 dias são 2.300 anos, porque um dia em profecia é um ano. Números 14, verso 34, diz que um dia em profecia é um ano. Então, 2.300 dias, tarde e manhã é um dia. 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias proféticos. 2.300 anos. Guilherme Miller entendeu esta parte da profecia. Ele começou a estudar Daniel capítulo 9 e ele encontrou aqui em capítulo 9 de Daniel a explicação dos 2.300 anos. Aquela profecia que Daniel não entendeu no capítulo 8, as 2.300 tardes e manhãs, o anjo Gabriel veio para Daniel no capítulo 9 para explicar a visão. Veja aí, no capítulo 9 agora. Capítulo 9 e o verso 20. Aqui diz: estando eu falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançando minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio. Aquela visão que ele viu, mas não entendeu. Agora o anjo Gabriel veio para explicar a visão. E agora, diz aqui, o finalzinho do verso 21. Veio voando rapidamente, tocou-me na hora do sacrifício da tarde, que é 3 horas da tarde, e me instruiu e falou comigo e me disse: Daniel, agora eu saí para fazer-te entender o sentido. Entender o sentido do quê? Da visão que ele não tinha compreendido, no capítulo 8, verso 14. E o verso 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão das 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. E Deus, então, separou os 2.300 anos em 2 sessões. A primeira sessão, Deus disse, serão 490 anos. Deus separou dos 2.300 anos, 490 anos, 70 semanas, 70 vezes 7, 490 anos, dedicados para o povo de Daniel, o povo de Israel. Por isso diz aqui o verso 24. 24. O anjo disse: olha, Daniel, daqueles 2.300 anos, Deus está separando 70 semanas para o teu povo. Ou seja, 490 anos. Se você diminui 490 de 2.300, sobra quanto? 1.810. 1.810. Então, queridos, a primeira porção dos 2.300 anos são os 490 anos. E a última porção são os 1.810 anos. O que aconteceria nestes 490 anos? Nestas 70 semanas? Veja aí o verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para extinguir a transgressão e dar fim ao pecado, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Agora sabe e entende. Agora eu vou dar, diz o anjo, agora eu vou dar o ponto de partida para os 490 anos,
que é o ponto de partida para os 2.300 anos também. O ponto de partida está aqui no verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, 69 semanas, 483 anos, durariam desde o ano em que Jerusalém foi ordenada, quando o decreto foi dado para restaurar Jerusalém, desde aquele ano até o Messias, ou seja, até o ungido, porque Jesus, Messias quer dizer ungido. O Filho de Deus foi ungido no batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Ali, Jesus foi ungido. E a voz do Pai se ouviu do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos, 483 anos, 69 semanas durariam desde a ordem para restaurar Jerusalém até o batismo do Messias. Aleluia! Aleluia! 69 semanas. Agora, qual foi o ano da ordem para restaurar Jerusalém? Você pode encontrar em Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7, você vai encontrar aqui, Esdras capítulo 7. Você encontra aqui a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Você encontra aqui em Esdras capítulo 6, verso 14, 3 ordens para restaurar e edificar Jerusalém. Esdras capítulo 6, verso 14, primeiro, vamos ler. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao mandado de quem? De quem? De Ciro, é o primeiro decreto para a reconstrução de Jerusalém. Isso foi no ano 537, no tempo de Ciro. E também decreto de quem mais? De Dario. Este foi o ano 519, outro segundo decreto para a reconstrução de Jerusalém. E depois, finalzinho do verso 14, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Este foi o ano 457, tudo antes de Cristo. Portanto, queridos, aqui temos 3 decretos. Foram necessários 3 decretos para completar, para consumar a construção de Jerusalém e do templo. O primeiro decreto ajudou, mas não completou. O segundo decreto também ajudou, mas não completou. Mas o terceiro decreto consumou a reconstrução da cidade e do templo. E este terceiro decreto foi de Artaxerxes em 457 a.C. Agora, queridos, se você pega 2.300 anos e diminui 457, faça o cálculo. Se você pega 2.300 anos e diminui 457, você vai ter que resultado? Que resultado? 33. 33. Os 400, vamos diminuir, não é? Você está fazendo o cálculo? Você está fazendo o cálculo? Vamos então fazer o cálculo aqui no papel? Perceba, 2.300 menos 457, então você tem 7 para 10, 3, vem 1, 6 para 10, 4, não é? Vamos aqui, 7 para 10, 3. 6 para 10, 4. Você vai ter então aqui 2.300 menos 400, vamos fazer primeiro 490. 490 era o tempo que duraria, certo? Separada para o povo de Israel. Vamos fazer a conta diferente. 490, as 70 semanas separadas para o povo de Daniel. Se esses 490 anos durariam desde a ordem para restaurar Jerusalém até o Messias,
490 semanas, sendo que 69 semanas, os 483 anos durariam até o batismo de Jesus, e sobraria uma semana a mais. Do batismo de Jesus para frente, sobraria a última semana das 70, os últimos 7 anos. Então, nós podemos diminuir 490 menos 457. 490 menos 457, vamos ter o quê? O ano 33. O ano 33. O ano 33 acabariam, então, as 70 semanas. Mas, queridos, o cômputo que nós estamos fazendo começa antes de Cristo e termina depois de Cristo. Quando você faz um cálculo matemático, começando antes de Cristo e terminando depois de Cristo, você tem que acrescentar o número 1, porque não existe o ano 0. Do ano 1 antes de Cristo, pula para o ano 1 depois de Cristo. Então, no cômputo matemático que você faz, você tem que acrescentar 1. Como o resultado dá 33, você acrescenta 1, dá o ano 34. O ano 34, portanto, queridos, é o ano em que acabaram as 70 semanas, começando em 457 a.C. Mas o Messias seria ungido, seria batizado, no final das 69 semanas, ou seja, no final dos 483 anos, que daria o ano 27. O ano 27, portanto, é o ano do batismo de Jesus. Queridos, aqui menciona em Daniel capítulo 9. Volte para Daniel capítulo 9. Vamos ler agora o verso 26. Daniel capítulo 9 e o verso 26. E depois das 62 semanas, ou seja, 7 mais 62. Na realidade são 69, certo? 7 mais 62. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. O Messias morreria na última semana. Na 70ª semana, o Messias morreria. Mas em que época da última semana o Messias morreria? Aqui menciona o verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. A última semana das 70 seria um concerto feito pelo Messias com o povo de Israel. E esta última semana inclui o ministério de Jesus de 3 anos e meio, inclui a morte de Jesus Cristo, e então temos mais 3 anos e meio ainda de graça para o tempo do povo de Israel. Por isso o evangelho continuou sendo pregado para Israel ainda mesmo depois que Jesus morreu. Jesus disse, não vão sair pelo mundo todo pregando, não. Primeiramente em Judá, primeiramente em Jerusalém. Porque ainda não tinham acabado os 490 anos, as 70 semanas. Jesus morreu na metade da última semana. Aqui diz o verso 27. Daniel capítulo 9, verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Se Jesus foi batizado no ano 27, a última semana de 7 anos foi do ano 27 ao ano 34. Jesus morreria na metade da última semana, diz aqui. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da última semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Exatamente, queridos. Jesus morreu na metade da última semana, que cai no ano 31. Jesus morreu no ano 31. E os próximos 3 anos e meio, os discípulos continuaram pregando o evangelho ainda em Jerusalém, em Judá. Mas no ano 34, quando acabaram os 490 anos, Estevão foi morto, o primeiro mártir cristão, e os discípulos fugiram de Jerusalém, anunciando o evangelho para os gentios. Queridos, como nós dissemos, quando nós diminuímos dos 2.300 anos, nós diminuímos 490, sobraram 1.810 anos. Se os 490 anos nos levam de 457 até o ano 34, os próximos 1.810 anos levam você do ano 34 até o ano de 1844. 1844 é o ano em que terminam os 2.300 anos.
é o ano em que começa a purificação do santuário celestial. Guilherme Miller e os seus companheiros, todo o movimento millerita, acreditava que em 1844 seria a volta de Jesus, porque eles entendiam que a terra seria o santuário e a purificação da terra seria através do fogo na segunda vinda de Jesus. Mas não, queridos. O que começou em 1844 foi a purificação do santuário. Existe um santuário no céu. E este santuário no céu, Jesus Cristo ministrou nele primeiro no lugar santo. Porque o santuário da terra era uma cópia do santuário do céu. No santuário da terra, o sacerdote ministrava diariamente no lugar santo. Só uma vez por ano ele entrava no Santíssimo. Assim também no santuário do céu. Jesus Cristo ministrou como nosso sacerdote no lugar santo por 1800 anos. Desde que ele ascendeu ao céu e foi entronizado no santuário, ele continuou trabalhando como nosso intercessor e mediador até 1844. Em 1844, ele entrou no Santíssimo para iniciar o quê? A última fase do seu ministério no santuário do céu, que é a purificação, que é a investigação, que é o juízo celestial, no Santíssimo do Santuário Celestial. Queridos, todo o cômputo do profético, todo o cômputo profético que Guilherme Miller fez estava corretíssimo. Só estava errado o evento que ocorreria em 1844. Por isso passaram pelo desapontamento. Mas, depois de 1844, houve mais luz dada por Deus para entendermos o santuário celestial e compreendermos que nós estamos vivendo, desde 1844, no grande dia da expiação, no grande dia do juízo celestial. O juízo celestial começou em 1844 com os mortos. Os vivos ainda não estão sendo julgados. Quando é que os vivos vão ser julgados no juízo celestial? Ah, queridos, quando chegar o momento do selamento dos vivos. Os que morrem já estão selados, porque os que morrem ou morrem em Cristo ou morrem sem Cristo. Ao morrerem, estão selados, ou para a vida ou para a morte. Por isso eles já podem ser julgados. Por isso já estão sendo julgados desde 1844. Porém, os vivos, queridos, ainda não começaram a ser selados. O selo do Deus vivo ainda não está sendo implantado na testa dos filhos de Deus e o sinal da besta também ainda não está sendo colocado na testa ou na mão daqueles que rejeitam a Jesus Cristo. O selo do Deus vivo e o sinal da besta ainda não estão sendo aplicados, mas vai chegar um momento em que o sinal da besta será aprovado. É a lei dominical. O sinal da besta é o dia que o papado colocou no lugar do dia de Deus. O papado manda guardar o domingo, enquanto que Deus manda guardar o sétimo dia da semana, o santo sábado. Este dia espúrio de santificação, que é o domingo, foi colocado no lugar do santo dia do Senhor, o sábado. Portanto, o selo do Deus vivo é o sábado e o sinal da besta será o domingo, quando for implantado por lei federal. Então, queridos, começará o juízo dos vivos, o selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios. Esta é a mensagem que nós temos que pregar para o mundo. Em breve Jesus Cristo voltará. A última fase do ministério de Jesus no santuário do céu é o selamento dos vivos. Depois de Jesus Cristo selar os vivos com o selo do Deus vivo e os ímpios com o sinal da besta, terá terminado a sua obra no Santíssimo do Santuário Celestial. E então ele não mais intercederá pelos pecadores, ele lançará um incensário sobre a terra, exatamente como diz em Apocalipse capítulo 8. Abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 8 e o verso 5. Depois de Jesus Cristo fazer a sua última grande intercessão, em Apocalipse capítulo 8, verso 3 e verso 4, está aqui a última grande intercessão de Jesus Cristo, quando ele coloca muito incenso no incensário de ouro e intercede pela grande multidão que vai se converter na hora undécima. Esta é a grande intercessão de Jesus. Depois de feita esta grande intercessão, Jesus Cristo pega o mesmo incensário de ouro e o enche do fogo do altar. Não mais com incenso, mas com o fogo do altar. E aqui diz no capítulo 8, verso 5,
E o anjo, que é Jesus Cristo, tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve então vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Está feito. A porta da graça será fechada quando Jesus lançar o incensário sobre a terra. E então as trombetas vão começar a ser tocadas. E virá então a destruição de 1/3 da terra. Queridos, nós estamos vivendo ainda em tempo de graça. Nós ainda estamos vivendo em tempo de misericórdia. Nós estamos vivendo em tempo de confessar os nossos pecados. No antigo santuário terrestre, no dia do juízo, no dia da expiação, que era o dia 10 do 7º mês, o povo de Deus era aconselhado a se reunirem em torno do santuário, e enquanto o sumo sacerdote entrava lá no Santíssimo para fazer a purificação do santuário, o povo deveria ficar ao redor do santuário, orando, jejuando, confessando os pecados, colocando em dia sua vida com Deus, para não ser riscado do livro de Deus, não ser riscado do povo de Deus. Queridos, da mesma forma, hoje nós estamos vivendo no grande dia da purificação do santuário celestial, que começou já em 1844, com os mortos. Que tipo de vida deveríamos estar vivendo? Que tipo de pensamento deveríamos ter? Nós deveríamos nos reunir com o nosso pensamento voltado para o céu, pensando no trabalho ministerial de Jesus Cristo no céu, como nosso sacerdote, como nosso sumo sacerdote, e o processo de investigação, de exame do coração. Nós deveríamos estar aqui em tempo solene, confessando os nossos pecados, nos humilhando diante de Deus, porque é solene e soleníssimo o tempo em que nós estamos vivendo. Quando Jesus Cristo terminar esta obra de juízo no céu, ele lança o incensário, fecha a porta da graça. E então, queridos, virão as destruições anunciadas pelas trombetas, depois das destruições anunciadas pelas 7 pragas, e então Jesus Cristo voltará. Os últimos acontecimentos serão muito rápidos. Aleluia! Queridos, confessemos os nossos pecados a Jesus Cristo. Não vamos viver com pecados conhecidos. Não vamos viver com pecados acariciados. Confessemos, nos humilhemos. Nossa religião tem que ser feita de confissões, de lágrimas, de arrependimento. Que Deus encha o teu coração de esperança na breve volta de Jesus. Que você possa viver pregando essa mensagem e preparando um povo para a segunda vinda de Jesus em glória e majestade. Se ele tardar, não desanime, porque mais um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que Deus te abençoe. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, humildemente eu estou na tua presença com os meus irmãos, confessando os nossos pecados, buscando a tua graça, a tua bênção. Por favor, querido Pai, derrama o Espírito Santo sobre os meus irmãos. Derrama o Espírito Santo sobre mim. Convence-nos dos nossos pecados. Dá-nos o arrependimento. Ensina-nos a viver neste tempo solene de juízo celestial. Que não nos distraiamos, que a nossa mente não esteja voltada para as coisas da terra, mas para que a nossa mente esteja voltada para o céu, para esta última fase do ministério de Jesus no santuário do céu, no santíssimo do santuário celestial. Que a nossa vida esteja correspondendo ao tempo em que estamos vivendo, que é um tempo solene de juízo. Volte logo nos buscar, querido Jesus. Batiza-nos com o Espírito Santo. Prepara-nos para a tua vinda. É o que nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós não vamos ter live no próximo sábado, mas nós vamos ter a nossa live no domingo. Domingo à noite, às 8 horas da noite. Brasil, o mesmo horário. 8 horas da noite, Brasil. Domingo à noite, vamos ter a live. E aqui nos Estados Unidos, horário de 7 horas. A live de domingo que vamos ter fala sobre Daniel capítulo 11, o retorno do poderio papal. Vamos falar sobre o rei do norte e o rei do sul. Não perca a live de domingo. Se você ainda não comprou os livros, o pacote de 6 livros, entre na descrição aí, entre no link, faça a compra dos livros, receba como bônus os 21 capítulos
dos eventos finais e também os 14 vídeos de Apocalipse e os 12 vídeos do livro de Daniel. Que você desfrute estas bênçãos. Fique com a paz de Jesus. Amém.